bater de frente. Constantemente. Você não sabe. Olha só uma questão aqui. Por que você acha que o Zé Dirceu foi caçado, extirpado e está na margem da política brasileira? Porque ele adotou esse processo. A onda veio na cabeça dele. Você está prefeito e por cima da situação toda que estão tentando puxar o seu tapete, por causa da sua autoridade moral de não ter feito o esquema que eles queriam que você fizesse. Agora, isso é explícito e você tem que admitir isso. Porque eu prevaleci a minha posição moral em cima dos interesses da cidade. Se eu fosse olhar os interesses da cidade, se eu fosse olhar, eu teria consentido. Quer dizer, prevaleceu a minha posição moral. Então, então o interesse tem que prevalecer sobre a moral. Mas é isso que para mim vale e continua valendo. É isso que vale. Mas eu gostaria de um dia discutir isso aqui. Agora, é isso que nós falamos, do Lula e da Guerrilheira. Pois é, agora do José Dirceu. Eu não cheguei lá ainda. Doutor Paulo, só uma aqui embaixo. Eu estou aqui. Então você vê, você não aceitou esse esquema e ainda assim foi beneficiado com todas as iniciativas em prol da educação, em prol da saúde. Então prova que não é preciso fazer. O seu sucesso como prefeito aqui é a prova clara, seu exemplo, cabal, de que não é necessário aderir ao esquema. E é isso que nós combatemos. O seu trunfo é esse. Então, se vai jogar, agora desvaloriza a sua atitude, o seu posicionamento, dizer isso, porque foi justamente o seu grande trunfo na prefeitura. Eu tenho absoluta certeza. Bom, veja bem uma coisa, vamos botar outra situação. Também testemunho meu pessoal. Nunca foi investido tanto nesse país numa Polícia Federal independente, investigativa. O senhor Roberto Jefferson caiu junto com o Zé Dirceu porque tinha um sistema independente de acompanhamento e verificação. Eu vejo aqui o que fez a BIM, o que faz. Investiga, nunca teve na história do país um órgão tão ativo, nunca os corruptos foram tão punidos como agora. Nunca. Mas nunca mesmo. Porque antes a coisa era, se você olhar o que era Mas eu te pergunto, por que então que o Lula não é assim? Por que é que ele nunca fala mal de ninguém? Só para dominar o processo do egão dele, exaltar o egão dele? Quer dizer, o cara é pirado? Não. Ele é psicótico? Não, pelo contrário. O que é que ele tem? Pelo contrário, tem uma Ele passa a mão em todo mundo, não fala nada da realidade, quer dizer, ele acerta para um lado e joga todo o processo moral, ético, no buraco. Não, como é que fica? Não. Veja os processos. Agora, se o senhor disser que a nossa política sempre foi dominada por esse tipo de atitude, eu já vi isso todo dia. Já vi até um cara, que foi o Milton Campos, que foi governador de Minas Gerais, que ele era tão honesto que parou o Estado todo. Tudo isso eu vi, eu sei dessa história. Eu conheci o Benedito Valadares, conheci o Getúlio Vargas, conheci o Tancredo Neves. Vamos devagar com isso. E eu tenho casos desse povo todo comigo, que eu vi de perto. Não é assim, não. Agora, o que se passa? Eu nunca vi corrupção como tem no Brasil hoje. Com o Lula, ele inaugurou o máximo, o auge de processo de corrupção no Brasil. Precisava disso? Se vem a cúpula, se vem lá de cima, se o negócio apodrece, vai apodrecendo tudo para baixo. Foi o que está acontecendo. O senhor nunca teve uma imprensa tão livre como agora. Opa! Isso! Ele veio combater a imprensa. O que é isso? Não. Paulo, a minha pergunta... Isso aí não passa. Até um certo ponto. Até eu estou vendo o que a Veja está fazendo. Uma outra coisa. E os órgãos comprados, por exemplo, a Carta Capital comprada pelo governo, francamente, que eles foram obrigados até expor, o Bino Carta expõe o processo todo. Palmas para ele, que teve coragem, você fora de sério. Mas veja, isso está correto? É essa imprensa que nós queremos? Essa é a república dos nossos sonhos? Carta Capital, olha a Carta Capital vendida para o governo totalmente. E a Veja, né? A Veja é uma vergonha, eu vou cancelar a assinatura. Aquele parcial, faccioso, exagerado. Agora não chegamos na guerrilheira. Fala a verdade. Não chegamos na guerrilheira ainda, né? Paulo, ele foi o primeiro presidente a tentar calar um jornalista internacional, porque foi contra ele e falou que ele estava sendo...
Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Cara, não interessa. Não interessa. Eu vi o livro. Outra Aqui coisa, chamou o Lula de bêbado. essa lei nova da imprensa que eles estão querendo O passar. livro dele, a gente tem que ponderar, tem muito valor, não é de jogar fora, não. Não justifica você querer fazer O jornalista, só para o senhor saber, eu entrei em contato com ele e o convidei a via força. Nós precisamos de alguém nos Estados Unidos que tenha credibilidade para desmanchar essa visão de que aqui é um centro de terrorismo. Eu convidei-o, apesar de ele ter se chamado presidente disso, daquilo, eu convidei para vir para cá. Ô Paulo, uma coisa é o Lula e a guerrilheira, outra coisa é você. A gente está de acordo com as suas posturas. Agora, defender, você censurar uma opinião externa só porque ela é contrária ao governo é demais. Agora, a questão do Lula, só para te falar alguma coisinha aqui que a turma analisa, veja bem. Diz respeito à justiça eleitoral. O Lula está julgando a justiça para cima, ele acha que ele é o dono do cosmos. Não há mais lei, não há mais nada. Outra coisa, além do escândalo do mensalão, tem o escândalo do filho dele. Agora tem o escândalo da outra família, que é da Casa Covil, quer dizer, a Casa Civil, que agora está mais chegada ao presidente, e a guerrilheira. Ela era a chefe. A dona era vice dela lá dentro. Ele faz vista grossa sobre as invasões do MST. Você está de acordo com isso? Você, na condição de prefeito, você está de acordo com esse MST do jeito que está aí? Eu tenho a mesma visão que o Brizola tinha, doutor. Não, o Brizola era pirata. O Brizola, Foi ele que jogou o buraco. Eu fechei minhas empresas no Rio por causa do Brizola. Sabe o que o Brizola fazia? Ele fez a anomia, a anarquia do Rio de Janeiro. Perguntaram para ele se era a favor do MST. Ele disse, sou sim, do lado de lá da cerca. Pois é, mas veja, o Lula não pensa assim. Parece que a guerrilheira também não. Agora, outra coisa, a conivência deles com os ditadores, os Fidel, o Chaves. Você está de acordo com isso? O senhor conhece bem a Venezuela, eu conheço. Pois é, mas eles são coniventes. Outra coisa, a incoerência com respeito à extradição. Ele defendeu o Cesare Batista e despachou os atletas cubanos. Totalmente incoerente, totalmente contraditório. Combate a imprensa, a liberdade de expressão, o tempo todo fico metendo pau nisso. Então agora, nessas últimas semanas, o negócio piorou devido à eleição. Agora, outra coisa também, a média que ele está fazendo, que você falou, que abriu as fronteiras para o universo, é o máximo, isso é bom. Mas veja, ele está fazendo sem nenhum critério, não escuta ninguém, não lê nada o que se passa. O processo dele, por exemplo, em Cuba, as bobagens que andou fazendo, os médicos formados em Cuba que poderiam trabalhar no Brasil sem revalidação de diploma. É só observar que esse povo não tem gabarito para nada. Outra coisa, desprezo pelos presos políticos durante a visita dele a Cuba. O processo lá do gás, do problema da Petrobras na Bolívia. O processo do Paraguai, esse tratado de Itaipu, você acha que isso está totalmente certo? Tá, nós estamos assaltando o Paraguai. O taxa de vida internacional, não, vou lhe dizer. Que é muita gente, inclusive até fora do Brasil, que já falaram disso. Eu não queria ter uma abordagem superficial disso, doutor. Eu vou lhe contar o Paraguai. O Paraguai pagava 10% de juro em dólar do empréstimo de Itaipu, quando o juro internacional era 2%. O que o juro do Lula fez, que o Samec, eu fui junto para Assunção. Você acha que isso é correto? Baixou para 6%. Essa grande ajuda que deu para o Paraguai foi baixar o juro de 10 para 6, aí no juro extorsivo que o mundo cobrava 2. Aí parei. Aí eu não tenho mais. Esgotaram-se todos os meus argumentos, tudo que eu falei antes, universidade. E os procuradores da República que ele combateu? Ele disse que os procuradores da República não tinham o que fazer quando embargou 47 obras dele. E eu saldo o senhor e respeito e considero, porque eu fui candidato 2 vezes. Na última vez, faltavam 15 dias, eu cheguei para o coordenador e disse, olha, está inviabilizada a minha candidatura. Daqui a pouco, disse, olha, põe dinheiro na minha mão que você está eleito. Não fui eleito. Não compactuei com coisa errada. O senhor está certo em não compactuar com coisa errada. Agora, ele compactuar com a FARC,
Qualquer cidadão sabe que lá na Colômbia as Farc manda e desmanda. E o que se tem, que nós sabemos, que a imprensa escrita falava sobre as Farc, isso tem funcionado. Outra coisa, as Farc das Farc no governo, participaram a nossas custas. do Fórum de São Paulo. Eu vou ter que desistir, porque eu vou lhe contar, por exemplo,